Durante 2000 anos, ninguém conseguiu ler um único livro dessa biblioteca. Quem tentou, destruiu os livros, até que uma inteligência artificial fez o impossível. Ela acabou de ler textos que nenhum ser humano via desde o Império Romano. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje você vai ver uma descoberta que parece ficção científica. Uma inteligência artificial acabou de ler livros que ficaram fechados desde antes de Cristo nascer. Enquanto todo mundo olhava para Pompeia, havia uma biblioteca inteira esperando por alguém capaz de enxergar além do carvão. Esse momento finalmente chegou. E para entender por que isso é tão absurdamente importante, a gente precisa voltar para o dia 24 de agosto do ano 79 d.C. Todo mundo conhece Pompeia, aquela cidade que ficou congelada no tempo depois da erupção do Vesúvio, mas quase ninguém lembra que no mesmo dia outra cidade foi destruída, e foi justamente ela que guardou uma das maiores relíquias da antiguidade. A cidade se chamava Herculano, e o que o Vesúvio soterrou lá não foi só pedra e osso, foi conhecimento. Herculano ficava a oeste do Vesúvio, mais perto do mar, e era uma cidade menor e mais rica que Pompeia. O tipo de lugar onde a aristocracia romana construía as casas de campo que usava para escapar do calor de Roma no verão. E a mais impressionante dessas casas era a Villa der Papiri, a Vila dos Papiros, que os arqueólogos acreditam ter pertencido ao senador Pisão, que era sogro do Júlio César. O Pisão era o tipo de homem que jantava com César, financiava filósofos e construiu uma biblioteca particular que qualquer instituição pública da época teria inveja. A biblioteca tinha cerca de 1.800 rolos de papiro. E o mais impressionante é que ela acabou se tornando a única grande biblioteca da antiguidade clássica que chegou até nós. Aí, então, no dia 24 de agosto, o Vesúvio entrou em erupção. O que aconteceu em Herculano foi totalmente diferente do que aconteceu em Pompeia, e é justamente essa diferença que explica por que os papiros existem até hoje. Em Pompeia, a cidade foi atingida por uma nuvem devastadora de gases, cinzas e fragmentos de rocha, viajando a centenas de quilômetros por hora e com temperatura próxima a 1000 graus. O calor e a violência desse fluxo destruíram praticamente todo o material orgânico. Em Herculano, aconteceu outra coisa. A biblioteca da vila foi rapidamente soterrada por uma massa espessa de material vulcânico, que era extremamente quente. Aí, então, o calor carbonizou os papiros, transformando-os em quase carvão, mas, ao mesmo tempo, o soterramento os selou no lugar. Como eles estavam enrolados e guardados em estantes, eles permaneceram inteiros, incrivelmente frágeis, mas preservados por quase 2000 anos. Aí, então, por 18 séculos, a Vila dos Papiros ficou enterrada a 20 metros de profundidade sob Herculano. Em 1750, um fazendeiro que cavava um poço encontrou acidentalmente as primeiras estruturas da vila. As escavações começaram e quando os trabalhadores chegaram na biblioteca, encontraram os 1.800 rolos empilhados nas prateleiras, como se o dono tivesse acabado de sair. Carbonizados, endurecidos, negros, mas lá. A notícia chegou às cortes europeias como uma das descobertas arqueológicas mais extraordinárias da época. E então, começou o problema que duraria 250 anos, porque surgiu um problema que parecia simples. Os papiros estavam lá. Podiam ser vistos, podiam ser tocados, mas não podiam ser abertos. Porque o problema maior era que aqueles rolos não pareciam papel, pareciam pedaços de carvão. E qualquer tentativa de desenrolá-los terminava do mesmo jeito, eles se desfaziam. Um padre chamado Antônio Piaggio até inventou uma máquina para tentar desenrolar os papiros bem devagar, usando fios de seda e um sistema delicadíssimo de pesos. Ele conseguiu desenrolar alguns fragmentos, que eram até visíveis, mas mesmo assim, o método ainda destruía muitos papiros. Com o tempo, os pesquisadores então desistiram de abrir os rolos e passaram a trabalhar apenas com aqueles que já tinham sido parcialmente desenrolados. E aí começou uma sequência de tentativas que, olha, agora para frente só para trás.
vai dessa para pior. Durante o século XIX e boa parte do século XX, estudiosos tentaram desenrolar os papiros na mão. A intenção era boa, o resultado foi desastroso. Em vários casos, as camadas externas simplesmente se desfizeram. Um dos exemplos mais tristes era o PH 1667. Hoje ele é famoso porque em 2026 ele se tornou o primeiro rolo lido integralmente com a ajuda da inteligência artificial. Mas antes disso, ele quase não chegou até nós. Tentaram abri-lo no século XIX, depois tentaram de novo em 1969 e mais uma vez nos anos 80. Cada tentativa arrancava mais um pedaço. O rolo, que originalmente tinha entre 19 e 24 centímetros de altura, acabou reduzido a 8 centímetros. Foi só depois de tantos desastres que alguém teve uma ideia muito mais inteligente, se ninguém mais tocasse nos papiros. A ideia era simples de explicar e quase impossível de fazer: olhar para dentro dos rolos sem nunca abri-los. Parecia genial. Só tinha um detalhe: a tinta usada para escrever era feita de carbono e depois da erupção o próprio papiro também tinha virado carbono. Traduzindo, era como tentar ler uma frase escrita com caneta preta num papel preto. O texto estava lá o tempo todo, mas eles não conseguiam enxergá-lo. Mas aí tudo mudou. A virada aconteceu quando um pesquisador chamado Brent Sillers resolveu parar de tentar abrir os rolos e começou a pensar diferente. E se fosse possível, então, lê-los sem precisar desenrolar? A ideia era fazer uma espécie de tomografia dos papiros, criando um modelo digital do que existia lá dentro. Só que continuava existindo um problema enorme. A tinta e o próprio papiro, além de ter a mesma cor, tinham virado praticamente a mesma coisa. Para um computador, tudo pareceu igual. Aí o Sellers percebeu um detalhe quase invisível. Quando a tinta secava sobre o papiro e depois era carbonizada pelo calor do Vesúvio, ela deixava umas rachaduras minúsculas, diferentes no resto da folha. Era uma diferença tão pequena que ninguém conseguia enxergar. Mas talvez uma inteligência artificial conseguisse. Então ele fez uma aposta ousada. Colocou os arquivos dos rolos na internet e lançou um desafio para qualquer pessoa do mundo tentar decifrá-los. O projeto se chamava Vesuvius Challenge e oferecia mais de $1 milhão em prêmios para quem conseguisse ler os papiros de Herculano usando a inteligência artificial, sem mexer neles fisicamente. E aí apareceu um universitário de 21 anos, sério, chamado Luke Farrington. Ele baixou os arquivos, treinou um modelo de IA para procurar justamente essas minúsculas rachaduras e aí em agosto de 2023 o computador achou algo. Pela primeira vez em quase 2.000 anos, uma palavra escondida dentro de um dos papiros voltou a aparecer: porviras, púrpura. Uma palavra em grego que não tinha sido lida por nenhum ser humano desde o Império Romano. Era só uma palavra, né? Mas era a prova de que eles finalmente tinham encontrado um jeito de pegar essa biblioteca perdida há quase 2.000 anos e lê-la. Mas aí surgiu outra pergunta. Afinal, o que tinha escrito nesses rolos? Vamos voltar a entender quem era o dono intelectual da biblioteca. Não era o Lúcio Pisão, que era o dono físico da vila, mas o financiador da coleção. O homem que provavelmente selecionou, organizou e em grande parte escreveu os livros que estavam na prateleira era outro. Era o Filodemo de Gardara. Ele seguia Epicuro, uma escola filosófica que defendia uma vida tranquila, sem medo dos deuses e sem sofrimento desnecessário. O Filodemo chegou à Itália e estabeleceu uma relação com o Lúcio Pisão, que era simples. O Lúcio bancava o projeto, o Filodemo escrevia, ensinava e organizava a biblioteca. Dos 1.800 rolos encontrados na vila, pelo menos 44 foram identificados como obras do Filodemo. É a maior coleção de textos de um único filósofo grego já encontrada e a maioria desses textos, antes do Vesuvius Challenge, estava parcialmente ou totalmente legível. Depois da palavra púrpura, uma equipe de 3 pessoas, incluindo o Luke, o universitário que ganhou o prêmio, em fevereiro de 2024 conseguiram recuperar cerca de 5% de um dos rolos. E olha, a gente demorou 2.000 anos para finalmente ler o Filodemo discutindo comida, música e prazer. É sério, foi isso que eles encontraram.
Aí, em maio de 2025, os pesquisadores anunciaram outro avanço. Um outro rolo tinha sido identificado como Sobre os Vícios, livro 1, do Filodemo. Em junho desse ano, 2026, outro rolo revelou um título e o autor pela primeira vez, Filodemos, Sobre os Deuses, livro 8, estabelecendo pela primeira vez que essa obra específica tinha pelo menos 8 livros, quando antes os estudiosos só sabiam da existência de alguns fragmentos. Cada anúncio é uma peça nova num quebra-cabeça que ficou incompleto por 20 séculos. E aí então chegou o momento que todo mundo esperava e eu vou explicar. Por que eu tô contando esse vídeo, né? Porque no mês passado, dia 25, finalmente terminaram de ler o primeiro pergaminho inteiro de Herculano. O rolo era o PEG 1667, aquele lá que eu comentei que foi diminuído. Ele tinha 1,40 m de papiro que foi desenrolado virtualmente. Só que então, tem esse detalhe que muita reportagem deixa passar. Eles usam como o papiro foi lido inteiro. Na verdade, não é inteiro. É aquilo que sobrou, porque lembra que eu comentei que em 69, na década de 80, as tentativas destruíram as camadas externas do rolo? Então, assim, ele tinha 19 a 24 centímetros e agora tem 8 centímetros. De qualquer forma, todo mundo achou que tinha encontrado mais um texto de Filodemo. Não era. O rolo escondia um tratado de ética estoica. No final do texto aparece o nome de Aristocreon, um homem muito próximo de Crispo, que escreveu bastante coisa e quase tudo já estava desaparecido por séculos. Então surgiu a pergunta que deixou os especialistas acordados até tarde. Será que eles encontraram uma obra perdida de Xirispo? Ainda não dá para dizer que sim, a autoria continua sendo uma hipótese, mas só a possibilidade já transforma esse papiro em uma das descobertas mais importantes dos últimos anos. E a história está longe de terminar. Cerca de 600 pergaminhos, segundo as reportagens recentes, ainda estão fechados e não foram lidos virtualmente. Alguns inventários citam 800. Os números divergem dependendo do critério de contagem, mas a ordem de grandeza é a mesma. Centenas de rolos com texto que nenhum ser humano leu desde o Império Romano. No fim, a primeira palavra foi púrpura, mas ela significava muito mais que uma cor. Ela era a prova de que uma biblioteca perdida por quase 2000 anos nunca tinha deixado de existir. Ela só estava esperando alguém que aprendesse a escutá-la. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi totalmente diferente do que a gente faz normalmente, mas, de qualquer forma, eu resolvi trazer essa descoberta tecnológica para vocês e eu tô muito animada com o que a história ainda vai mostrar pra gente. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Eu vou adorar ter você aqui por perto e você vai me ajudar a continuar trazendo conteúdo de qualidade todos os dias para você. Nós temos um encontro marcado às 8 horas da noite, todos os dias. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.